para modelagem em 3D. E no caso desse projeto dos tubos, é relativamente simples de modelar. Uma medida que é muito importante de ter é o diâmetro dos tubos, né? Então, olha só, o processo basicamente funciona com figuras geométricas aqui. Então, eu vou pegar um cubo, né? E vou alterar as dimensões dele. Vamos deixar ele retangular aqui, 150, que seriam 15 centímetros, por 60, a princípio. E de altura, eu imagino que 1,5 cm está suficiente. Mas é isso, né? Na verdade, tem que rever essas medidas lá. Então, supondo que o tubo tem, sei lá, 15 de diâmetro, eu pego um cilindro para representar o tubo aqui. No Tinkercad, a gente pode, quando inclui uma figura geométrica, dizer se ela é um sólido ou um orifício. Tá? Então, eu posso tanto pegar um orifício e depois definir ele como sólido, ou pegar um sólido e definir ele como orifício. Qual que é a ideia disso? Eu posso colocar esse orifício aqui junto com a estrutura de sólido e depois seleciono os dois juntos, né? E eu consigo combinar eles. E aí a peça passa a estar perfurada onde a gente tinha colocado o objeto vazado, né? Então, nesse caso, eu posso simplesmente duplicar isso aqui, colocar mais juntinho. Não, vou fazer o seguinte, vou selecionar a peça grande, esse do meio, e vou alinhar esse aqui bem no meio. Esse cara eu vou distribuir um pouquinho para cá, e esse um pouquinho para cá, e pronto. Então agora eu vou selecionar esses três, Command D, vou jogar ele para o lado. O Command D é quase um Ctrl+C, Ctrl+V, só que assim que eu reposiciono o objeto que eu dupliquei nesse formato, quando eu aperto Ctrl D de novo, ele vai manter, ele vai continuar duplicando, só que agora respeitando a distância que eu coloquei. Então, se eu continuo apertando Ctrl D, ele vai mantendo a mesma distância que eu tinha definido antes. Então, aqui provavelmente não cabe mais um. Eu vou reduzir esse cara. Reduzir aqui um pouquinho também. Então, assim, é um projeto que a gente não tem, com exceção do tamanho desses furos, né, as demais medidas elas são aproximadas. A medida do furo é importante que tenha o diâmetro certo do tubo para que ele fique bem encaixado. Mas o quanto que eu preciso de borda, o tamanho exato dessa peça de baixo não são medidas tão relevantes com relação à precisão. A única precisão importante, como eu falei, é o furo que tem que medir lá os tubos. Então aqui já seria aí o objeto para isso. Já estando perfurado, se a gente quiser mudar só a altura, eu posso selecionar aqui e deixar ele com 33 centímetros, por exemplo, de altura. Tá? Daqui do Tinkercad, então, eu já consigo exportar essa peça no formato STL. Salvar nos downloads. Mostrar no file. E está aqui a nossa peça modelada no computador. Quero imprimir ela na impressora 3D? Eu vou abrir o software Cura aqui. Então, seleciono qual impressora que eu vou usar. Lá no laboratório tem essas duas, que tem medidas diferentes, especificações diferentes. Eu tenho essa outra também configurada. Então, se a gente for fazer na GT Max, que é aquela impressora preta um pouquinho maior, essa configuração de tamanho de mesa e coisas do tipo, além de outras variáveis que tem aqui que precisam ser ajustadas. A variável básica, assim, mínima que a gente pensa em ajustar é, por exemplo, a altura da camada. Com o bico da impressora que a gente tem lá hoje, a altura máxima que a gente pode definir é de 0,3 milímetros.
Quanto maior a altura da camada, menor a resolução. Nesse caso, a resolução não é tão relevante e ainda assim uma altura de 0,3 milímetros é uma resolução bem interessante. Tá? Se precisa de uma coisa com uma resolução ainda melhor, a gente pode reduzir isso aqui para 0,1 milímetro, por exemplo, mas aí o tempo de impressão aumenta significativamente porque quanto menor o número de camadas, mais camadas eu preciso fazer para compor esse objeto. Né? Nesse caso, se eu tenho uma altura de 1,5 e mudo para 3, isso dobra pelo menos o tempo de impressão. Vamos então arrastar o objeto aqui para dentro. Pronto, o objeto está aqui. Ele cabe na mesa da impressora, ainda posso ajustar ele para o modo que eu quero que ele fique distribuído na mesa, se ele vai ser impresso assim ou nesse formato, tá? Então, para o desenho desse objeto, é ideal que ele seja impresso nesse formato que ele já veio mesmo, tá? Então aqui eu consigo mandar fatiar. Ele já dá uma previsão do tempo de impressão, esse objeto vai demorar praticamente 4 horas. Na verdade, esse tempo aproximado, normalmente, ele é bem conservador, tá? Então, provavelmente é uma impressão aí de, eu chutaria umas 4 horas e meia. Isso porque a gente está com uma altura de camada de 0,3. Se eu baixar isso para 0,2, por exemplo, e mandar fatiar, já sobe para 5 horas e 47. Tá? Então, vamos manter aqui o 0,3. Espessura da parede está de 0,8, né? A espessura do bico é 0,4. Então, se eu coloco duas paredes, consequentemente tem uma espessura de parede de 0,8. Tá? Preenchimento está com 20%, eu posso reduzir para 10% para tentar ganhar um pouco de tempo de impressão também, mas isso não vai influenciar tanto assim no tempo de impressão. Aqui na pré-visualização, até que reduziu bastante, na verdade. Na pré-visualização eu consigo ver as camadas que serão geradas na impressão. Tá? E percorrer cada uma delas. Vai ser o total de 93 camadas. Aqui como vai ficar o preenchimento interno, as duas paredes que a gente definiu, né? Tanto aqui ao redor externo, quanto as paredes dos furos, né? Onde vão os tubos. Se eu aumento aqui, a gente consegue visualizar isso também. Se eu aumento para 3 o número de paredes, mando fatiar de novo. Agora a gente consegue ver uma parede externa, duas paredes internas que estão em verde, né? A parede externa em vermelho e o que está em amarelo é o preenchimento. Daí a gente tem paredes um pouco mais resistentes. Continuo com 93 camadas, já que eu não mexi no tempo na altura das camadas, né? E essa é a pré-visualização do nosso objeto já criado. Daqui eu posso mandar salvar no disco ou salvar no cartão de memória que eu vou colocar lá na impressora. Esse arquivo que vai ser salvo aqui do fatiador é um arquivo G-Code. A gente consegue abrir esse arquivo, deixa eu salvar aqui no Downloads mesmo, só para mostrar rapidinho. É um arquivo que a gente, assim, na prática mesmo, não precisa conhecer. Em alguns casos raros a gente precisa mexer nesse arquivo, mas de modo geral não. Tá? Vou abrir com o editor de texto. Aqui a gente tem o arquivo G-Code, né, com todas as instruções que a impressora precisa para imprimir essa peça. Né? Então aqui cada movimento da impressora, do eixo X, Y, Z, em cada momento específico, está descrito aqui nesse arquivo G-Code. Quanto que ela tem que mover, qual a velocidade, quanto que a extrusora tem que puxar de filamento, a temperatura do bico da impressão. Cada linha representa isso num arquivo bem grande, com muitas linhas, porque tem cada uma dessas instruções para cada uma das camadas até completar toda a peça. Então isso aqui é o arquivo que a gente vai salvar no cartão de memória, colocar na impressora, e aí lá na impressora você vai, pelo display dela e pelo botãozinho,
mandar imprimir do cartão SD, gira o botão até encontrar o arquivo, clica nele, dá um OK e ela vai começar o processo de impressão. É isso, pessoal. Um abraço, até mais.